Olá pessoal, beleza com vocês? Aqui quem fala é Davi e nós estamos continuando com o Guia de Estudos Bíblicos, ouvindo a voz de Deus. Nós estamos com o estudo 11, que vai falar sobre a salvação pela graça. Antes de eu falar sobre esse assunto, dê um like, se inscreva no canal, compartilhe para os seus amigos, ative o sininho para todas as notificações para vocês verem os próximos vídeos que serão lançados essa semana. E vamos fazer uma breve oração antes de nós falarmos sobre esse assunto. Querido Deus, obrigado porque nós estamos aqui. Obrigado porque nós estamos com vida, com saúde, repreenda todo mal. Obrigado porque o Senhor nos ajudou enquanto nós estamos aqui. Repreenda todo mal, ajude para a gente fazer somente a tua vontade. Obrigado porque o Senhor nos deu salvação gratuitamente. E seja conosco, Senhor, nesse dia. Em nome de Jesus. Amém. E vamos relembrar o que nós estudamos no episódio anterior. Após os 1000 anos, Deus criará um novo céu e uma nova terra. Não haverá doenças, desemprego, diferenças sociais, ódio e separações. A capital da nova terra será a Nova Jerusalém, cidade cercada com muros, revestidas de pedras preciosas, onde entrará o trono de Deus e do Cordeiro. Nela entrarão os que têm o nome no livro da vida e os que amam a Jesus, os que guardam os mandamentos. E o tema de hoje é Estudo 11, Salvação pela Graça. A salvação é um presente de Deus. Estes passos demonstram-se o indivíduo aceitou o dom da salvação. Eu acho que tem um erro aqui, porque esses passos demonstram ser o indivíduo aceito, viu? Não é aceitou não, porque aí tá errado o português aí. Aceita o dom da salvação. A aceitação de Cristo como Salvador, arrependimento e conversão, confissão dos pecados. Obediência à lei de Deus como resultado da salvação, batismo por imersão e perseverança até o fim. Amém. Sendo pecador, o ser humano não pode se tornar... apertei no botão errado. Não pode se tornar justo por si mesmo, nem obedecer aos justos requerimentos de Deus. Estaria então o homem irremediavelmente perdido? Felizmente, existe esperança. Cristo proveu um caminho de escape e nós o encontramos descritos na Bíblia. Vamos lá na primeira questão. Como ocorria a salvação? Segundo o Antigo Testamento. Está em Gênesis capítulo 6, verso 8, e também está em Gênesis capítulo 15, verso 6, e também está em Salmos capítulo 6, verso 4, e Salmos capítulo 13, verso 5, e Salmos capítulo 86, verso 15, para nós completarmos a frase. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Está em Gênesis capítulo 6, verso 8. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para justiça. Está em Gênesis capítulo 15, verso 6. Volta-te, Senhor, e livra a minha alma. Salva-me por tua graça. Diz o salmista que está em Salmos capítulo 6, verso 4. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozijei-se o meu coração na tua salvação. Salmo capítulo 13, verso 5. Mas tu, Senhor, és Deus compassivo e cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e em verdade. Está em Salmos capítulo 86, verso 15. Então, como ocorria a salvação segundo o Antigo Testamento? A salvação no Antigo Testamento era unicamente pela graça. Então vamos lá na segunda questão. De acordo com o Novo Testamento, como podemos ser salvos? Está em Atos capítulo 15, verso 11. E também está em Efésios capítulo 2, verso 8 e Romanos capítulo 3, verso 24. E está também em 1 João capítulo 5, verso 11 e 12. Para nós completarmos a frase. Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como também aqueles o foram. Está em Atos capítulo 15, verso 11. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus somente.
Está em Efésios capítulo 2, verso 8. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Está em Romanos capítulo 3, verso 24. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Está em 1 João capítulo 5, verso 11 e 12. Então, de acordo com o Novo Testamento, podemos ser salvos. A salvação no Novo Testamento é pela graça, novamente. A salvação, o plano da salvação do Antigo Testamento é continuado no Novo Testamento. Na Bíblia existe apenas um método de salvação, que está lá em 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 a 20, e também está em Apocalipse, capítulo 14, verso 6, e também está em Gênesis, capítulo 3, verso 15, que fala sobre isso. Tá, vamos lá na terceira questão. O que Jesus fez para nos salvar? O que Jesus fez para nos salvar? Está em Hebreus capítulo 9, verso 22 e está em Romanos capítulo 5, verso 8. Para nós completarmos a frase. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Está em Hebreus capítulo 9, verso 22. Então vamos lá no outro verso. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Está em Romanos capítulo 5, verso 8. Então, o que Jesus fez para nos salvar? Jesus nos salva através de sua morte na cruz. Vamos lá com os 6 passos que confirmam a salvação. Vamos lá no primeiro passo, que está em Atos capítulo 16, verso 31, e também está em Atos capítulo 4, verso 12, para a gente completar a frase nesse primeiro passo que confirma a salvação. Responderam-lhe, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Está em Atos capítulo 16, verso 31. Então, e também está no outro verso também. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Está em Atos capítulo 4, verso 12. Então, devo crer em Jesus como meu único e suficiente Salvador. É o primeiro passo para a salvação. Vamos lá no segundo passo, que está em Atos capítulo 3, verso 19. Para nós completarmos a frase. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Está em Atos capítulo 3, verso 19. Então, arrependendo-se e convertendo-se, a gente pratica o segundo passo da salvação. Vamos lá no terceiro passo, que está em 1 João capítulo 1, verso 9, para nós completarmos a frase. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Está em 1 João capítulo 1, verso 9. Então, qual o terceiro passo para a salvação? Confessar os pecados a Deus. Vamos lá no quarto passo, está lá em Mateus capítulo 19, verso 16 e 17, para nós completarmos a frase. A resposta está lá. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou, Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, porque me perguntas acerca do que é bom. Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os meus mandamentos. Está em Mateus capítulo 19, versos 16 e 17. Então, o quarto passo é seguir os mandamentos do Senhor, os mandamentos de Deus. Vamos lá no quinto passo. Está em Marcos capítulo 16, verso 16, para nós completarmos a frase. Crê e for batizado. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê, será condenado. Está em Mateus capítulo 16, verso 16. Isso aqui está bem claro. Quem crê e for batizado vai ser salvo. E quem não crê vai ser condenado. Vai ter a perdição eterna. É o que está dizendo em Mateus capítulo 16, verso 16. E Marcos, 16, verso 16. Eu me atrapalhei aqui um pouquinho. Vamos lá completar. Então, o quinto passo é ser batizado por imersão. Imersão é mergulhando-se nas águas. Totalmente, viu? Da cabeça até o pé. Então vamos lá. No sexto passo para a salvação.
Está em Mateus capítulo 24, verso 13. Para nós completarmos a frase. Aquele que, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Mateus 24, verso 13. Então, ser perseverante é continuar praticando o que aprendeu, é a capacidade de continuar apesar de todos os obstáculos que encontramos. Devo perseverar na comunhão de Deus através do estudo da Bíblia e da prática da oração. É o sexto passo que confirma a salvação, que é ser perseverante no caminho de Cristo. Amém. E vamos recapitular o que nós estudamos nesse episódio, que foi a salvação pela graça. A salvação em toda a Bíblia é pela graça. Para nós salvar, Jesus morreu na cruz. O primeiro passo que confirma a salvação é aceitar Cristo. O segundo passo é arrepender-se e converter-se. O terceiro passo é a confissão dos pecados. O quarto passo é amar Jesus e obedecer os seus mandamentos. Se nós seguirmos todas essas coisas aqui, nós vamos ser salvos. E eu vou ler um trecho aqui do estudo bíblico, que os adventistas do sétimo dia creem que, em infinito amor e misericórdia, Deus fez com que Cristo, que não conheceu o pecado, se tornasse pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Guiados pelo Espírito Santo, sentimos nossa necessidade, reconhecemos nossa pecaminosidade, arrependemos-nos de nossas transgressões e temos fé em Jesus Cristo, nosso Senhor, como substituto e exemplo. Esta fé, que aceita a salvação, advém do divino poder da palavra e é o dom da graça de Deus. Por meio de Cristo somos justificados, adotados como filhos e filhas de Deus e libertados do domínio do pecado e por meio do Espírito. Nascemos de novo e somos santificados. O Espírito renova nossa mente. Escreve a lei de Deus, a lei de amor em nosso coração. Recebemos o poder para levar uma vida santa. Permanecendo nele, tornamos-nos participantes da natureza divina e temos a certeza da salvação agora e no juízo. Eu li isso aqui no Nisto Cremos, página 168, que é um dos escritos de Ellen White, que é do Espírito de Profecia. O livro vou repetir, Nisto Cremos, página 168. É a página que eu li. Agora vamos fazer nosso compromisso de fé. Não, tem alguma recapitulação. O quinto passo é ser batizado por imersão, como foi Jesus. Jesus foi batizado por imersão. O sexto passo é ser perseverante, ou seja, continuar praticando o bem, praticando o que é correto, em que devemos perseverar. Como a gente se persevera? A gente se persevera lendo a Bíblia, orando, e ir à igreja e pregar o Evangelho. É a nossa missão e é assim que nós perseveramos. Vamos fazer nosso compromisso de fé? Você aceita, meu irmão, que a salvação só pode ser obtida pela graça de Cristo? Você compreende que aceitar a Cristo é confessar e abandonar seus pecados, seguir os mandamentos, ter uma experiência do batismo e ser perseverante? Se você está perseverante, se você quer fazer isso, pratique, vale a pena. Você está disposto a dar esses passos em sua vida e na minha vida? Se você está, meu amigo, faça essa escolha porque vale a pena. Deus vai estar com você e vai lhe apoiar a todo momento. Faça somente a vontade dele, que aí vai valer a pena. E vamos fazer uma breve oração para nós fecharmos o assunto. Querido Deus, obrigado porque nós estamos aqui. Obrigado porque nós fomos salvos pela graça, por intermédio do Senhor, da sua morte na cruz. Obrigado porque o Senhor morreu por nós. Porque se o Senhor não tivesse morrido, nós estaríamos perdidos, íamos morrer eternamente. Nós íamos morrer e não ia ter salvação. Mas obrigado, Senhor, porque o Senhor teve piedade de nós e humildade de morrer por nós, Senhor, e na cruz. Porque se não tivesse morrido na cruz, nós íamos perder a nossa salvação. E nós não ia ter a salvação pela graça.
Obrigado porque o Senhor teve essa misericórdia para conosco. Seja com todos os nossos irmãos que assistiram esse vídeo. Seja com todos eles, perdoe por nossos pecados e nos abençoe nesse dia. Em nome de Jesus. Amém. E no próximo episódio nós vamos falar sobre o Santuário de Deus, estudo 12. A fim de que possamos desfrutar plenamente os benefícios do Evangelho, devemos entender a que obra Jesus fez por nós no passado, o que ele faz agora e o que fará no futuro. Podemos compreender esse assunto estudando o ritual do santuário terrestre dos israelitas. É o que vamos ver na Bíblia no tema que vem aí, no episódio que vem, o episódio 12, que vai falar sobre o santuário de Deus. E que Deus esteja com todos vocês e que a paz de Jesus esteja com todos vocês. E que Deus abençoe a todos vocês, que vocês tenham aprendido o estudo de hoje e que Deus esteja com todos vocês a todo momento nesse dia. Tchau e fui.